Capítulo 2. O primeiro encontro. Senhorita Mio, posso entrar? Sim, por favor. Mio abriu a porta de correr do seu quarto para Yuri, que lhe trouxe uma caixa de madeira. Aqui está o kit de costura que você pediu. Obrigada. A caixa era lindamente feita e parecia cara. Mio hesitou, sem ter certeza se realmente podia usá-la. Ela perguntou abertamente a Yuri, e a mulher mais velha riu baixinho. Claro que pode. Mas se preferir uma nova, por favor, me avise. Não, está perfeita. Ela não tinha o direito de ser exigente, já que havia chegado praticamente sem nada. Esperava-se que uma mulher de boa família tivesse seu próprio kit de costura, mas como ela sempre usará as linhas e agulhas dos criados, não havia pensado nisso. Mio se sentiu tão miserável por ter sido mandada embora de casa apenas com a roupa do corpo. Ela pegou a caixa de Yuri e lembrou-se de que tinha uma pergunta urgente. Yuri, Sim. O Sr. Kudou. O Sr. Kudou estava zangado comigo esta manhã. Zangado? O jovem mestre. Estava. Mio devia tê-lo deixado muito desconfortável, a ponto de começar a chorar do nada. Ela baixou a cabeça, triste e envergonhada. Quando mulheres bonitas como sua madrasta choravam, os homens ficavam felizes em consolá-las com um abraço. Mas isso não aconteceria com Mio. Seu rosto choroso devia estar tão horrível que era impossível sequer olhar. Embora achasse que seria melhor para Kyoka simplesmente expulsá-la, ela se sentiu terrivelmente mal por ter causado tal cena. Ela se preparou para o pior ao fazer a pergunta, mas a senhora mais velha regalou os olhos, surpresa. Não, por que ele estaria? Porque eu. Mio crescerá com sua família insistindo constantemente que sua mera presença era insuportável. Se ela chorasse, eles a repreenderiam por fazer uma careta, por ser uma vergonha. Eventualmente, as lágrimas que ela derramava em resposta só viriam à noite, enquanto dormia. Todas as manhãs, ela não trazia nada além de desagrado para Kyoka. Talvez ela não devesse esperar pela rejeição dele e simplesmente fugir de uma vez para poupá-lo de mais situações desagradáveis. Senhorita, não há nada de errado em chorar, disse Yuri gentilmente. É melhor do que reprimir suas emoções. Mesmo? Sim. Então, quando sentir vontade de chorar, deixe as lágrimas fluírem. Não é algo que deixaria o jovem mestre zangado. Seria verdade? Se Yuri dizia isso, devia ser, mas representava um dilema para Mio. Ela não conseguia mudar seu comportamento facilmente, e se ela se permitisse acreditar na bondade das pessoas, seria muito mais difícil ser mandada embora. E embora tivesse ficado com muito medo do pai para mencionar isso quando ele lhe contou sobre a proposta de casamento, Kyoka certamente a rejeitaria assim que descobrisse que ela não possuía o dom, incluindo a visão espiritual. Ela precisava ser realista. Sua nova vida ali era apenas temporária, então precisava se proteger de qualquer demonstração de afeto que pudesse derreter seu coração congelado. Vou voltar para a cozinha. Não hesite em perguntar se precisar de mais alguma coisa. Você vai preparar o almoço? Posso ajudar? Não, por favor, não se preocupe. Eu te chamo quando a comida estiver pronta. Sem querer ouvir objeções, Yuri deixou Mio costurando. Mas minhas necessidades podem esperar. Ela estava se tornando uma mera sanguessuga que não conseguia contribuir com nada. Por mais desanimada que estivesse, não podia desperdiçar o precioso tempo livre que Yuri lhe dera. Estendeu o kimono rasgado e passou a linha na agulha. Concentrada em seu bordado, ela não percebeu que a porta não estava completamente fechada e que alguém a observava. Era noite do seu 10º dia na casa de Kyoka. Como você passou o dia? Não consigo imaginar que as tarefas domésticas ocupem todo o seu tempo, perguntou Kyoka de repente durante o jantar. Mio finalmente havia se acostumado com a casa. Embora ela e Kyoka não conversassem muito, ela não se sentia mais ansiosa por compartilhar as refeições com ele 2 vezes ao dia. Podia parecer insignificante, mas comer junto com um homem de tão alto status exigia muita coragem da parte de Mio. Era um obstáculo considerável para ela superar. Quando ele saía durante o dia, ela passava o tempo tranquilamente. A casa era pequena, então ela terminava a limpeza e a lavanderia antes do meio-dia, no máximo. Os comerciantes de alimentos que passavam pela casa aliviavam a necessidade de ir ao supermercado, então suas tardes ficavam livres. Yuri voltava para casa no início da noite, deixando Mio sozinha. Eu leio as revistas que a Yuri me empresta.
Essa não era toda a verdade. Ela também dedicava tempo ao bordado, mas não queria que ele perguntasse sobre isso. Se ela tivesse contado sobre os consertos de seus kimonos antigos, ele poderia ter pensado que ela estava pressionando a comprar roupas novas para ela. Era importante para Miyu que Kyoka e Yuri não tivessem uma má impressão dela. Embora não quisesse mentir para eles, ela fez o que pôde para esconder a verdade sobre sua família e sua vida antes de chegar àquela casa. Esse era o seu conflito interno. O que Kyoka achou de seu olhar abatido? Ele apenas assentiu com ok antes de ficar em silêncio até que já estava quase na hora de recolher as bandejas. Eu estava pensando em ir a algum lugar no meu dia de folga. Entendo. Miyu não sabia por que ele estava lhe dizendo aquilo, mas educadamente demonstrou que estava prestando atenção. Você não saiu de casa desde que chegou. É verdade. Gostaria de ir à cidade? O quê? Ela não esperava essa pergunta e não sabia como responder de improviso. Sua família se recusará a mandá-la para um internato, então ela quase nunca saía da mansão depois de terminar o ensino fundamental. Embora no início sentisse falta da agitação da cidade e da liberdade de sair, agora não saberia o que fazer lá, sem dinheiro para gastar. Por mais triste que fosse, ela percebeu que seu entusiasmo pela cidade havia passado durante a viagem da propriedade da família até a casa de Kyoka. Eu não posso. Por que não? Não tenho nada para fazer na cidade e não seria nenhum incômodo te convidar para me levar com você. Kyoka suspirou. Não seria nenhum incômodo, e você não precisa de um motivo para sair. Gostaria que me fizesse companhia. Não vou atrapalhar. Nem um pouco. Pode usar aquele kimono que vestiu no seu primeiro dia aqui. Tem mais alguma preocupação? Ela não conseguia pensar em um motivo para recusar agora. Não. Bem, então está decidido. Obrigada pela refeição. Ele se levantou, com uma expressão vazia ou talvez um pouco tensa, e levou a bandeja para a cozinha. Provavelmente o irritei de novo. Ele tinha sido generoso o suficiente para convidá-la para sair, mas ela tinha deixado a conversa estranha. Miyu abaixou a cabeça. Por mais que se odiasse por ser tão inarticulada, não conseguia se lembrar de como ter uma conversa normal. Ela tinha sido perfeitamente capaz disso quando criança. Bem, parece que vamos sair juntos. Miyu teria que começar a se preparar para o passeio para garantir que não o envergonharia ou o deixaria desconfortável. Ela terminou o jantar com uma mistura de ansiedade, preocupação e expectativa. Miyu contemplou uma cerejeira. Era um dia quente de primavera, e a única cerejeira no pátio interno da mansão Saimori estava resplandecente com flores rosa claro. Era mais um sonho, mas não um dos pesadelos que a atormentavam noite após noite. Ela sabia disso porque aquela árvore havia sido cortada há muito tempo. Foi plantada quando sua mãe, Sumi Uzuba, se casou com Shinichi Saimori e murchou um ano após sua morte. Como essa cena era dos dias em que a família de Miyu ainda tratava normalmente, no entanto, esse sonho não era ruim. Mas desta vez havia mais uma diferença em relação às suas visões habituais. Em seus pesadelos, ela revivia suas próprias memórias, mas não se lembrava de ter visto aquela cerejeira em flor. Ela havia morrido quando Miyu tinha apenas 3 ou 4 anos, então isso era óbvio. Em seu sonho, ela olhava distraidamente para a árvore quando, de repente, notou alguém parado ao lado dela. Ela soube quem era imediatamente. Mãe. Ela tinha lindos cabelos longos, brilhantes e negros e vestia um kimono rosa claro. Miyu havia sido informada de que aquele era o favorito de sua mãe, e ela guardava aquela lembrança com carinho até que sua madrasta a arrancou dela. Sumi parecia incrivelmente delicada, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Seu kimono combinava tão perfeitamente com a cor das flores de cerejeira que a fazia parecer uma fada da cerejeira. Miyu tinha apenas lembranças vagas e indistintas de sua mãe, mas tinha certeza de que era ela. A mulher parada à sua frente tinha quase a mesma idade que Miyu agora, então era estranho chamá-la de mãe. Os lábios bem desenhados de Sumi se moveram. Ela olhava para Miyu, tentando lhe dizer algo, mas Miyu estava longe demais para ouvi-la. O quê? Por mais que tentasse, ela não conseguia se aproximar da mãe, então ainda não conseguia ouvi-la. Mãe! O que você está tentando me dizer? Sumi parecia estar repetindo algo com urgência, mas nada. Chegou aos ouvidos de Miyu. No instante seguinte, uma rajada repentina de vento lançou uma chuva de pétalas de cerejeira no ar, fazendo Miyu fechar os olhos enquanto seus cabelos chicoteavam seu rosto. Não, Shinichi, por favor, espere.
O grito desesperado que ela vagamente se lembrava devia ter sido de sua mãe. Ela não conseguia explicá-lo. Mesmo assim, percebeu que aquela cena realmente havia acontecido no passado. Você está enganada sobre ela. Sobre o que eu estou enganada, Sumi. Desta vez, ela ouviu a voz do pai. Miyu é. Ela é. Ela não tem o dom. Isso é um fato. O pai gritava ressentido que Miyu nunca havia demonstrado a capacidade de sentir grotescos, nem uma única vez. Miyu sabia por ouvir dizer que crianças com visão espiritual sentiam criaturas sobrenaturais desde a infância. No início, elas apenas vislumbravam-nas de vez em quando, às vezes, não viam nada. Aos 5 anos, sua visão espiritual se desenvolvia completamente, permitindo que elas identificassem grotescos consistentemente. Era quando suas habilidades eram finalmente reconhecidas. No entanto, às vezes a visão de um bebê, a crescente consciência do sobrenatural se dissiparia e eles jamais desenvolveriam a visão espiritual. Isso poderia acontecer, já que crianças pequenas eram naturalmente mais sensíveis ao mundo espiritual. Consequentemente, se fossem completamente cegas às aberrações quando muito jovens, era um forte indício de que não possuíam o dom. As poucas exceções a essa regra eram extremamente raras. A maioria dos pais perderia a esperança nesse ponto e presumiria que seu filho simplesmente não tinha habilidades especiais. Se o que Miyu estava vendo em seu sonho realmente tivesse acontecido, isso significava que seu pai havia lhe virado as costas enquanto sua mãe ainda estava viva. Por favor, não rejeite sua filha. Se ela tivesse nascido em uma família de plebeus, seria amada. Mas para a casa Saimori, ela é apenas uma desgraça, disse seu pai friamente. Miyu ouvirá falar da bondade de seu pai para com ela quando era pequena, mas agora entendia que não havia sido por amor. Sua ternura era simplesmente porque ela era um bebê. Naturalmente, ele sentiu uma profunda decepção quando o filho da mulher com quem fora forçado a se casar, apesar de amar outra, não correspondeu à expectativa familiar de herdar o dom. Ela ouviu o pai se afastar. Sua mãe, que ele presumivelmente deixará para trás, falou baixinho com a voz trêmula. Me desculpe, Miyu. Me perdoe por ser uma mãe tão inútil. Miyu queria se desculpar com ela. Afinal, era culpa dela, por não ter talentos, por não trazer nada além de sofrimento. Mas não se preocupe, minha querida. Em poucos anos, você vai. A voz em sua cabeça se calou de repente. Em seu sonho, Miyu abriu os olhos. A cerejeira ainda estava lá como antes, mas sua mãe havia desaparecido. O que aconteceria em alguns anos? O que sua mãe estava tentando lhe dizer? Ela ainda esperava que Miyu desenvolvesse a visão espiritual mais tarde? Miyu deixou o requintado mundo dos sonhos com perguntas que não conseguia responder. A porta de correr aberta deixava entrar a luz brilhante da manhã e uma brisa agradável. Miyu sentou-se em frente ao espelho, penteando o cabelo com mais cuidado do que o habitual. Talvez não fizesse muito sentido, já que o pente barato estava com alguns dentes quebrados, mas ela esperava que dedicar mais tempo a ele trouxesse melhores resultados. Depois de pentear o cabelo pelo dobro do tempo que costumava fazer, percebeu que ele de fato havia adquirido um brilho lustroso. Minha mãe era tão bonita. Em seu sonho, ela tinha um cabelo lindo, liso e brilhante. Será que meu cabelo também poderia ficar assim, se eu cuidasse melhor dele? Ela examinou uma mecha entre os dedos e suspirou. Não parecia provável. Seu cabelo estava danificado, e o kimono chamativo com o qual havia chegado não combinava com ela. Quanto mais se olhava no espelho, percebendo a discrepância entre si e a roupa, mais desanimada ficava em relação ao encontro com Kyoka. Senhorita Miyu, posso entrar? Sim, entre. Yuri entrou na sala, estranhamente alegre. Nossa, como você está bonita. Você é muito gentil. Gostaria de se maquiar um pouco? Miyu congelou. Maquiagem? Kyoka provavelmente esperaria que ela usasse, é claro, mas ela não tinha nenhuma. Eu não sou muito boa nisso, então terei prazer em ajudá-la com isso. Mas eu não tenho maquiagem. Miyu lançou um olhar nervoso para Yuri, mas viu que o sorriso da senhora idosa apenas se alargou. Não se preocupe. Veja, eu trouxe um estojo de maquiagem para você. Foi só então que Miyu percebeu que Yuri estava segurando o que parecia ser uma nécessaire. Ela deve ter percebido que eu não tenho muita coisa minha. Em uma casa de campo com poucos moradores, não dá para esconder nada por muito tempo.
Pensar que Kyoka também poderia já saber disso deixou tão envergonhada que ela quis desaparecer. Você poderia olhar para cá, por favor? Enquanto Mio estava perdida em seus pensamentos ansiosos, Yuri preparava energicamente os vários itens de maquiagem. Primeiro, ela aplicou um pouco de pó no rosto de Mio, depois contornou suas sobrancelhas e, por último, escolheu um tom sutil de batom vermelho. Pronto, tudo feito. Assim que ela disse isso, ouviram outra voz do outro lado da porta. Eu gostaria de ir logo. Sim, já vou. Yuri, muito obrigada. Foi um prazer. Espero que você aproveite o passeio. Mio saiu correndo do quarto sem conferir a maquiagem no espelho. Kyoka esperava no corredor, vestida com kimono azul marinho e um auri sem tingimento por cima. Me desculpe, quer dizer, obrigada por me esperar. Acabei de chegar. Desculpe por apressá-la. Vamos? Sim. Essa seria a primeira vez que ela sairia com Kyoka. Ela se preparou e o seguiu. Então, para onde vamos hoje? Ela já estava no carro com ele, a caminho da cidade, quando percebeu que ele não havia dito para onde a levaria. Ah, é verdade, esqueci de te dizer. Primeiro, precisamos passar no meu local de trabalho. Como assim? O local de trabalho dele? Ele a estava levando para o quartel-general do Exército Imperial? Ela nunca tinha visto o lugar pessoalmente, mas pelo que sabia, era uma base enorme com todos os tipos de instalações militares, imposando e fortemente vigiada. Como ela não havia se preparado mentalmente para a visita, suas mãos começaram a tremer de ansiedade. Não me olhe assim. Não vamos à base militar. Ele sorriu ironicamente. Mesmo concentrado na estrada, ele havia percebido o terror dela. Mas, não é lá que você trabalha? Nem todos os militares trabalham na base principal. É um pouco longe, mas existem várias delegacias menores espalhadas pela cidade. A unidade especial antigrotesco é bem diferente das outras forças armadas em muitos aspectos, então nossa delegacia fica na cidade, não na base. É um lugar pequeno, não precisa ficar tão tensa. Até mesmo Mio, com sua falta de educação formal, já tinha ouvido falar da unidade especial antigrotesco e sabia que era uma força composta por oficiais com visão espiritual ou outros poderes sobrenaturais. Essas pessoas eram raras e, consequentemente, a unidade era bem pequena. A delegacia deles também não seria intimidante. Ela soltou um suspiro de alívio. Além disso, só vamos lá para eu estacionar o carro. Não vamos ficar, então você provavelmente nem vai encontrar nenhum dos meus subordinados. Entendo. Os carros tinham sido introduzidos recentemente neste país. Embora pudessem percorrer longas distâncias em pouco tempo, a falta de vagas de estacionamento era sua desvantagem. Não era possível estacionar em qualquer lugar na capital. Mio e Kyoka conversaram animadamente até avistarem seu primeiro destino. O guarda na entrada os deixou passar sem fazer perguntas quando Kyoka colocou a cabeça para fora da janela. Como comandante, ele não precisava apresentar nenhum documento de identificação. Parece uma escola. O prédio que servia como sede da unidade especial anti-grotesquice tinha influência da arquitetura ocidental. Tanto seu tamanho quanto sua forma lembravam a escola primária que Mio frequentara, e se integrava muito bem à paisagem urbana da capital. O campo de treinamento também lembrou Mio de sua escola, só que em vez de crianças, eram soldados uniformizados que se exercitavam ao ar livre. Certo, vamos lá. Depois que Kyoka estacionou o carro no campo, ele e Mio começaram a voltar em direção ao portão principal. É o comandante? Perguntou uma voz atrás deles. Kyoka não ficou nada contente em ver o jovem oficial. Godou. Pensei que estivesse de folga hoje. Estou, sim. Só vim aqui estacionar meu carro. Isso explica tudo. Godot dava a impressão de ser despreocupado e talvez até um pouco superficial. Ao relaxar os ombros, um sorriso iluminou suas feições delicadas. Então, ele olhou para Mio, que se assustou e deu meio passo para trás. E quem é essa? Quem é você? Ela está comigo. É tudo o que você precisa saber. Kyoka o interrompeu sem cerimônia, mas Godot devia estar acostumado, porque apenas deu de ombros, imperturbável. Tudo bem, vou deixar para lá. Não se esqueça de vir trabalhar amanhã, comandante. Como se eu fosse fazer isso? O senhor deveria voltar ao seu posto, Godot. Tenho certeza de que tem algo melhor para fazer.
Pode deixar, pode deixar. Deixe o senhor em paz. Até mais. Mio não tinha certeza sobre a etiqueta adequada, mas acenou levemente com a cabeça enquanto ele saía. Aquele era meu ajudante, Godot. Acredite ou não, ele é um usuário de dons competente. Não que ele seja muito fã do trabalho, acrescentou Kyoka com uma expressão severa, claramente irritado com a atitude frívola de seu subordinado. Eles não encontraram mais ninguém no caminho para o portão. O carro os havia protegido da agitação da cidade, que agora os envolvia assim que chegavam à rua. Ali, uma mistura dissonante de estética japonesa e ocidental disputava espaço ferozmente. Sob prédios altos e modernos, as ruas movimentadas fervilhavam de gente. Para sua própria surpresa, Mio se sentiu revigorada por essa atmosfera urbana única que não experimentava há muito tempo. Tem algum lugar que você gostaria de ir? Não lhe passou pela cabeça que teria uma escolha, então ficou em branco. Alguma loja que você gostaria de visitar? Não mesmo. Estou bem. Ela presumiu que apenas lhe faria companhia. Além disso, havia passado tanto tempo sem o luxo de desejar algo que não conseguiria pensar em nada de repente. A expressão de Kyoka suavizou-se com sua reação perplexa antes de ele soltar uma risadinha. A beleza sobrenatural do sorriso dele a encantou instantaneamente. Nesse caso, você me acompanharia em meus afazeres? Sim, com prazer. Era final de primavera, com o verão chegando. O clima ensolarado, mas ameno, era ideal para uma caminhada. Fazia tanto tempo que Mio não sentia que tudo lhe parecia novo, e ela estava absorvendo tudo com os olhos bem abertos. As pessoas com suas roupas coloridas, os bondes passando, as lojas especializadas e os prédios de aparência curiosa. Kyoka olhava por cima do ombro, aparentemente de bom humor. Você está gostando da cidade? Oh, me desculpe. Ela ficou horrorizada quando ele apontou como as paisagens a hipnotizavam abertamente. Era nele que ela deveria estar prestando atenção. Igualzinha a uma caipira. Que vergonha! Não consigo olhar, ela o encarou nos olhos. Ela morava naquela cidade desde sempre, mas agia como se tivesse acabado de chegar. Seu comportamento devia tê-lo envergonhado. Não precisa se preocupar. Aproveite a paisagem à vontade. Não vou repreendê-la por isso, nem ninguém mais. Mas, como ele poderia estar falando sério? Andando com uma mulher como ela, ele provavelmente era alvo de olhares incrédulos e ridículos. Quando ela baixou a cabeça, insegura, sentiu a mão grande dele em sua testa. Não se preocupe comigo. Afinal, fui eu quem a convidou. Certo? Sim. Seu toque, sua expressão e seu tom eram muito gentis, mas de alguma forma também transmitiam autoridade absoluta. Mio assentiu. Só tome cuidado para não ficar para trás e se perder, avisou Kyoka. Serei cuidadosa. Ótimo! Ele estava andando muito devagar, ela percebeu, e havia ajustado o passo por causa dela. Acostumada a tanta gentileza, ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Por que as pessoas o chamavam de impiedoso e cruel? Ele era tão carinhoso. Se ao menos ela fosse compatível com ele, então ela gostaria de ficar com ele para sempre. Mas, é claro, ela era inútil. Sentimentos de autodepreciação começaram a invadir seu coração. E aqui estamos nós. Eles pararam em uma grande loja de kimonos. A julgar pelo estilo da placa e da fachada, tinha uma longa história e vendia roupas de luxo. Entraram. O local era forrado com tatames. Kimonos deslumbrantes de mangas compridas estavam expostos em araras, enquanto as prateleiras continham fardos de tecido em cores vibrantes, talvez para o verão. Era a primeira vez de Mio em uma loja de kimonos, e ela estava maravilhada. É tão grande! Suzushima é a loja de kimonos preferida da minha família há gerações. Ouvi dizer que eles até fazem kimonos para o imperador. E isso é incrível, ela murmurou sem jeito, impressionada. Então, de repente, ela ficou constrangida com a roupa que estava usando, o que a deixou ainda mais desconfortável. Embora não estivesse vestida de forma particularmente ruim, ali, naquela loja de alta classe, ela se destacava como um ponto fora da curva. O mais óbvio era a cor do seu kimono, que destoava da estampa. Seu pai provavelmente o havia escolhido aleatoriamente. Embora não fosse um trapo barato, também não era o que se poderia chamar de um kimono de qualidade.
Bem-vindo, Sr. Kudou. Um prazer, como sempre. Uma senhora elegante mais velha, presumivelmente a dona da loja, cumprimentou Kyoka com uma reverência educada. Apesar de sua postura modesta, ela era inegavelmente elegante e vibrante ao mesmo tempo. Senhor, espero que não se importe que eu vá direto ao assunto. Selecionei alguns itens para sua consideração, com base no que o senhor solicitou. Se puder, por favor, venha por aqui. Muito bem. Então ele estava comprando um kimono novo. Ela não tinha certeza se deveria segui-lo, então permaneceu onde estava. Um vendedor anotou e se aproximou, sorrindo. Senhorita, permita-me mostrar-lhe a loja. Oh, obrigada. Vou dar uma olhada rápida enquanto espero o senhor. Senhor Kudou, disse Mio fracamente. Fique à vontade. Se algo lhe chamar a atenção, me avise, e compraremos antes de irmos embora, respondeu Kyoka antes de desaparecer nos fundos da loja. Eu jamais seria tão presunçosa. Tudo naquela loja parecia terrivelmente caro, e ela não conseguia imaginar importunando Kyoka para comprar algo assim. Para ser mais específica, ela não conseguiria se obrigar a pedir-lhe nenhum presente, não importando o preço. Plenamente consciente de que não pertencia àquele lugar, suspirou, mas mesmo assim permitiu que o atendente lhe mostrasse as mercadorias da loja para passar o tempo. Na sala de estilo japonês nos fundos da loja, Kyoka estava de pé diante da dona da Suzushima, Keiko. Entre elas, belos kimonos femininos de mangas compridas cobriam cada centímetro de espaço disponível. Hehehe. Vejo que chegou a hora de o senhor comprar um kimono feminino, senhor Kudou. Kyoka conhecia Keiko desde menino. Sempre que precisava de um kimono novo, mandava fazer sob medida na loja dela. Ela se tornará uma espécie de conhecida dele e descobrira muitas coisas sobre ele, incluindo não apenas o fato de ser um solteirão convicto, mas também que nunca tivera uma namorada. Não interprete isso de forma exagerada. Por favor, não precisa ficar tão tímida. Estou muito feliz que você finalmente tenha trazido uma dama à minha loja. Era verdade que ele nunca havia comprado um kimono para uma mulher antes, mas se sentiu compelido a fazer isso por Mio depois que Yuri lhe contou suas descobertas. Mio estava remendando seus kimonos antigos outro dia. Quando Yuri trouxe o kit de costura para Mio, ela não esperava que a garota precisasse costurar kimonos velhos e rasgados. Embora tivesse tentado convencê-la de que não havia necessidade de remendar, depois de perceber o constrangimento de Mio com o estado de seu guarda-roupa, permitiu que ela continuasse. As roupas de Mio também intrigavam Kyoka. Os kimonos que ela usava diariamente eram tão velhos que dava a impressão de que ela era filha de um fazendeiro pobre. Elas diferiam na cor ou no padrão, mas estavam todas igualmente desgastadas, e ele sentiu pena de vê-la vestida com elas. Por fim, ele decidiu levá-la para a loja de kimonos, embora ele nunca tivesse sentido vontade de comprar presentes para suas pretendentes anteriores quando elas o importunavam sobre isso. Mas isso não significava que Mio fosse especial para ele, é claro. Você tem algo que acha que combinaria com ela? Keiko riu abruptamente de como ele estava obviamente tentando mudar de assunto. Acredito que sim. Cores delicadas como esta, ou estas aqui, combinariam muito bem com ela. Kyoka assentiu, concordando com a recomendação de Keiko. Cores sutis também combinavam com a estação. Azul celeste, verde primavera ou talvez lilás também seriam boas opções. Mesmo com o conselho sincero dela, Kyoka teve dificuldade em se decidir até que, por acaso, olhou para um kimono que Keiko ainda não havia lhe mostrado. Que tal aquele? Ele perguntou. Essa também é uma ótima escolha, mas receio que, quando conseguirmos prepará-lo para sua dama, a cor já estará fora de época. Era um kimono de mangas compridas num tom rosa claro chamativo. Mesmo assim, de alguma forma, as cores delicadas também tinham uma vivacidade cativante. Será que Mio ficaria bem com ele? Ele tentou imaginá-la usando, mas rapidamente afastou a imagem da mente, envergonhado. O que diabos estou fazendo? Não havia nenhum significado especial nisso. Nenhum mesmo. Mio teria ficado enojada se soubesse que ele a estava imaginando dessa forma. Que vergonha da parte dele deixar seus pensamentos vagarem nessa direção. Um homem da idade dele deveria ter mais autocontrole. Gostaria que você fizesse este sob medida para ela. Então você está decidido por este. Ele entregou o kimono rosa claro para Keiko. Sim. Mesmo que você não consiga terminá-lo até o final da primavera, ela poderá usá-lo novamente no ano que vem.
Você também poderia fazer alguns kimonos para ela com esses tecidos? O preço não importa. Claro, senhor. Kyoka escolheu várias cores diferentes dentre os tecidos que Keiko recomendou. Ela também precisará de faixas e outros acessórios com estampas combinando. Posso deixar isso com você? Com certeza. Ah, e a propósito, Keiko bateu palmas e pegou uma caixa do tamanho da palma da mão que havia sido separada. O senhor queria levar isso hoje? Ele levantou a tampa para verificar o conteúdo. Encontrando o item exatamente como solicitado, Kyoka assentiu. Sim, obrigada. Por favor, adicione isso aos kimonos, e eu quitarei o valor total. Muito bem. Mais uma coisa, Sr. Kudou. O que é? Ele guardou cuidadosamente a caixa dentro do kimono antes de olhar para Keiko. Ela regalou os olhos e o encarou intensamente. Você precisa segurar essa garota. Como assim? Ela é o que se chama de diamante bruto. Seu cabelo, pele, rosto e todas as suas características têm potencial para brilhar com um pouco de polimento. Com mais cuidado e atenção, ela pode florescer e se tornar uma beleza à altura da sua. Keiko tinha um olhar apurado para essas coisas. Era seu trabalho embelezar as pessoas e fazê-las parecer bonitas, vestindo-as com roupas belíssimas. Não que Kyoka não tivesse notado a beleza de Mio. Suas compras de hoje são apenas o começo. Não poupe seu amor e seus recursos financeiros à garota, e logo. Sim. Você se deleitará com a alegria que só vestir uma garota bonita pode proporcionar. Ela parecia acreditar nisso de verdade. Nossa, Keiko, eu pensei ter deixado claro que não estou apaixonado por ela. Ele suspirou ao ver a dona da loja, que tinha mais ou menos a mesma idade de sua mãe e estava tão animada que seus olhos brilhavam como os de uma garotinha feliz. Estranhamente, uma parte dele queria fazer exatamente o que Keiko insistira. Obrigado. É tudo por hoje. Ele optou por não pensar muito nisso. Quando voltou para o salão da loja, onde Mio esperava, encontrou-a absorta em algo. Seguiu o olhar dela até um kimono rosa claro de mangas compridas, bastante semelhante ao que ele acabará de escolher para ela. Aquele olhar no rosto dela. Havia saudade e tristeza nele, como se o kimono fosse algo que ela desejasse muito, mas soubesse que não podia ter. Mãe! Ela sussurrou tão baixinho que ele mal ouviu, sem perceber que havia voltado e estava parado bem atrás dela. Confuso, esperou um pouco antes de falar com ela. Você gostou deste kimono? Ah! Eu não estava pensando em pedi-lo, nada disso. É que é muito parecido com um que eu guardava como lembrança da minha mãe. Eu não o tenho mais. Me fazia sentir saudades dela. Entendo. Ele se perguntou o que teria acontecido com aquele kimono de família, mas, acima de tudo, ficou aliviado por ela não ter dito que não gostava da aparência dele. Você viu mais alguma coisa que gostaria? Não, nada que eu realmente precise. Em vez de pedir algo, ela disfarçava humildemente suas necessidades e desejos. Ele não havia lhe contado o propósito daquela ida às compras naquele dia porque presumira que seu ato de generosidade a constrangeria, e a reação dela agora o convencia de que ele estava certo. Vamos então? Sim. Voltem sempre. Keiko e os funcionários da loja se despediram deles, curvando-se educadamente. Gostou? Sim. É deliciosamente doce. Depois da vendedora de kimonos, eles pararam em uma loja japonesa. Um café para um lanche. Kyoka disse a Mio para pedir o que quisesse, independentemente do preço, mas ela não conseguia se decidir sobre o que pedir ou mesmo se deveria pedir algo. No fim, ela teve que desistir de suas reservas, incapaz de suportar o olhar intenso de Kyoka, e aceitou a sugestão barata dos funcionários: amitsu, gelatina de agar-agar com pasta doce de feijão azuki e frutas. Infelizmente, ela estava tão ansiosa por compartilhar a mesa com Kyoka, sentada mais perto dele do que em sua casa, e pelos olhares curiosos que os outros clientes lhe lançavam, que mal conseguiu sentir o sabor da sobremesa. Todos estão olhando para nós. Tinha sido assim também na rua. Kyoka naturalmente atraía a atenção das pessoas sem fazer nada fora do comum. Não que fosse uma surpresa. Ele era um jovem incrivelmente bonito, com cabelo tão fenomenalmente deslumbrante que muitas mulheres invejariam. Seus movimentos eram graciosos, fascinantes. Mesmo à distância, sua presença encantadora chamava a atenção.
Era por isso que elas constantemente atraíam olhares, sem mencionar os olhares invejosos que Mio suportava das outras garotas. Elas deviam estar se perguntando por que diabos aquele homem lindo estava com uma garota tão comum. Era algo saído diretamente de uma história de amor, como aquela que Mio tinha lido recentemente em uma das revistas que pegara emprestada de Yuri. O ciúme das observadoras era infundado, no entanto, então Mio sentiu uma vontade de se explicar e se desculpar com as outras mulheres. Só estou fazendo companhia a ele hoje, juro que não sou a namorada dele. Ele vai se livrar de mim logo, e aí vocês podem tentar a sorte. Esses pensamentos continuaram girando em sua cabeça até que a expressão bem-humorada de Kyoka os fez desaparecer. Era estranho vê-lo tão animado, já que ele parecia ou sem emoção ou um tanto irritado na maior parte do tempo. Ela estava achando esse passeio bastante estressante. Você não parece estar gostando. N não, eu sou. A pasta de feijão vermelho, os bolinhos de farinha de arroz e a gelatina de agar-agar eram iguarias raras para ela. Eram definitivamente deliciosos. Tenho certeza de que são bons. Você realmente nunca sorri. O comentário casual dele a chocou. Até então, ela não havia considerado que devia ser extremamente desagradável para ele estar sentado com alguém que não sorria nem um pouco, nem demonstrava qualquer alegria ao apreciar a sobremesa que ele estava lhe oferecendo. Me desculpe. Ah, eu não estava te repreendendo. É que nunca te vi sorrir e estou curioso para ver como é. Por que ele se importaria? Inconscientemente, ela inclinou a cabeça para o lado. Você é um homem estranho, Sr. Kudou. Ah, me desculpe. Isso foi desrespeitoso. Eu não deveria ter dito isso. Por favor, me perdoe. Ela não conseguia acreditar que havia deixado escapar algo tão rude. Esse pequeno passeio, repleto de tantas vistas emocionantes, a fez esquecer-se do seu lugar por um momento, e ela acabou falando o que pensava sem pensar. Kaia jamais teria cometido tal gafe. Embora sempre fosse maldosa com Mio, era inteligente o suficiente para evitar dizer algo que pudesse ofender alguém importante. Mio sentiu uma mistura de culpa e decepção consigo mesma. Não estou chateada. Você não precisa se retrair assim. Mas o que eu disse foi: do jeito que as coisas estão indo, logo nos casaremos. Deveríamos ser capazes de falar o que pensamos um com o outro. Prefiro muito mais a honestidade do que as desculpas. Mio congelou novamente. Logo nos casaremos. Ele devia desconhecer sua falta de habilidades sobrenaturais e educação, sua inadequação para ser sua esposa. Mesmo que suas inadequações ainda não tivessem se tornado aparentes, ele certamente as descobriria mais cedo ou mais tarde, já que ela seria convidada a se misturar com a elite social como sua esposa. Ela pousou a colher delicadamente. Este dia tinha sido repleto de presentes maravilhosos de Kyoka. Ele a levou para tomar um chá delicioso, comprou uma sobremesa para ela e a apresentou à cidade. E embora ela agradecesse pelas suas bênçãos, se realmente se importasse com ele, deveria ter lhe dito agora que o casamento seria impossível, que ela era indigna. E, no entanto, um desejo começara a criar raízes em seu coração. Uma ânsia de viver com ele só mais um pouco e apoiá-lo de todas as maneiras possíveis. Foi por isso que ela não lhe disse nada, apesar da futilidade do seu desejo egoísta. Descobrir que ele queria ouvir seus pensamentos em vez de suas desculpas a deixou tão feliz. Aceitarei qualquer punição que você quiser me impor, então. Ela não queria que terminasse ainda. Eu entendo. Vou me certificar de ser sincera com você. Ótimo! Quando Mio o viu pela primeira vez, jamais imaginaria que um dia seu sorriso doce a faria sentir um aperto no peito dessa forma. Ela queria só mais um pouco daquela felicidade, e então jurou que lhe contaria a verdade sobre si mesma. Kyoka não lhe perguntou porque sua expressão de repente se fechou. Ele não perguntou porque tinha certeza de que a entenderia em breve. Ele fingiu não ter notado mudança nela enquanto pagava pelo chá e pelas sobremesas, e então eles saíram do café. Depois, passearam um pouco mais, pararam em uma livraria e foram a um parque onde as azaleias estavam em plena floração. Mio reagia a tudo com um encantamento genuíno, o que a tornava fascinante de se observar. Na verdade, Kyoka estava gostando muito mais da companhia dela do que esperava. Ele até considerou a possibilidade de passar seus dias de folga assim. Quando voltaram para o carro depois do jantar em um restaurante popular de comida ocidental, o sol estava se pondo. Muito obrigada por hoje, Sr. Kudou, disse Mio a ele quando voltaram, com a voz tensa novamente.
Ele pensou que pelo menos tinham quebrado um pouco o gelo naquele dia, mas parecia que Mio não ia abandonar sua humildade tão cedo. Obrigado também, e desculpe por fazê-la me acompanhar em meus afazeres. Gostou? Sim, muito. Fico feliz em saber disso. Teremos que fazer isso de novo. Seria ótimo. Kyoka pensou na pequena caixa que havia escondido em seu kimono, imaginando se aquele era o momento certo para entregá-la a ela. Não, podia esperar. Ele preferia não entregá-la naquele exato momento, ou ela poderia se sentir pressionada. Poderia esperar até mais tarde. Ele a deixaria na porta do quarto dela enquanto ela estivesse no banho. Embora ela parecesse relutante em aceitar presentes, não podia ignorar algo deixado sua porta. Depois de colocar o presente, ele esperou por sua reação na sala de estar, tomando chá. Ouviu-a sair do banheiro e voltar para o quarto. Pouco depois, ela saiu à sua procura. Senhor Kudou, o que é isso? Ela estava vestida com yukata, as bochechas levemente coradas. Se era de excitação ou simplesmente por ter tomado um banho quente, ele não sabia dizer. É seu. Pegue. Foi você quem deixou para mim. Mio tirou a tampa e, hesitante, olhou para dentro da caixa. Dentro havia um pente de bucho, primorosamente decorado com entalhes de flores. Era certamente um item caro, mas não se podia negar que um pente de qualidade fazia toda a diferença no cabelo. Ele simplesmente teve que comprá-lo para Mio, por razões puramente práticas, é claro. Essa é uma boa pergunta. Havia um pequeno problema com o presente. Oferecer um pente a uma dama era costumeiramente interpretado como um pedido de casamento. Talvez não fosse a melhor escolha para um primeiro presente. Assim, ele não pôde entregá-lo a ela abertamente, com receio de que ela interpretasse mal suas intenções. Eu não poderia aceitar um presente tão caro. Não se preocupe com isso. Mas apenas aceite. É seu, não é? Senhor Kudou. Não pense muito nisso. Faça o que quiser com ele. Não havia necessidade de tantas perguntas, pensou ele. Kyoka lançou um olhar furtivo para Mio, e seus olhos se arregalaram em surpresa. Bem, se você insiste, eu aceito. Muito obrigada, Senhor Kudou. Um sorriso delicado e tímido surgiu em seus lábios. Era como um botão começando a se abrir, como uma paisagem congelada descongelando na primavera, pura e bela. Guardarei com carinho. Por favor. Seus lábios e sua voz tremeram. Que sentimento estranho era esse? Seria admiração? Excitação? Deleite? Ou tudo isso ao mesmo tempo? Havia uma palavra mais simples para descrevê-lo, no entanto, amor. Vários dias depois, Kyoka estava trancado em seu escritório na base da unidade especial anti-grotesquice, muito além do seu horário de expediente. Ele estava examinando um relatório que um oficial de confiança lhe havia entregado. Um relatório sobre Mio Saimori. Kyoka havia contatado um informante e solicitado um relato mais detalhado possível sobre a família Saimori. A investigação minuciosa havia levado algum tempo. Nem os empregados atuais nem os antigos estavam dispostos a falar. É uma história comum, na verdade, murmurou o informante, coçando a bochecha enquanto os cantos de sua sobrancelha se franziam em uma expressão de pena. Depois que a mãe de Mio faleceu, seu pai se casou novamente. Como a filha da nova esposa se mostrou mais talentosa, Mio foi deixada de lado e se tornou vítima de violência doméstica. Infelizmente, essas situações aconteciam com frequência, especialmente em famílias de pessoas com o dom, onde nascer com ou sem o dom definia o status de um membro da família. Muitas dessas famílias eram inescrupulosas no tratamento dado aos que não possuíam o dom, a quem consideravam fracassados. De acordo com o relatório, a conduta da família Saimori em relação a Mio havia sido particularmente cruel. Kyoka lembrou-se de sua reação ao kimono rosa claro na loja, quando comentou que se parecia com um dos de sua mãe, que ela guardava como lembres satisfeitos. Eles nem sequer lhe forneciam comida. Era por isso que ela se tornará essa garota frágil, faminta e sem sorriso, vestida com roupas velhas e esfarrapadas. Sua família fizera isso com ela. Kyoka cerrou o punho e amassou os papéis que segurava. Estava furioso com as pessoas que atormentaram a pobre garota e tomado pelo remorso pelas palavras duras que lhe dirigira nos primeiros dias em sua casa. Embora não soubesse, naquela época, que ela era diferente das mulheres arrogantes às quais se acostumara, isso ainda não era desculpa. Mas agora eu sei de tudo, inclusive o fato de que Mio não tinha o dom, nem mesmo a visão espiritual.
Ele apostava que ela pensava que suas chances de se tornar sua esposa eram nulas por causa disso. Ela era tão reservada com ele porque estava preparada para a rejeição. No entanto, Kyoka não se importava se sua esposa tinha habilidades sobrenaturais ou se era uma pessoa normal. Na verdade, nem todas as mulheres que ele havia considerado antes eram dotadas do dom. Algumas eram filhas de comerciantes ou políticos abastados. Seu pai, o antigo chefe da família, era quem apresentava todas as potenciais noivas de Kyoka, e ele não tinha nenhuma preferência por encontrar para o filho alguém que possuísse o dom. Quanto a Kyoka, ele simplesmente queria alguém que quisesse ficar ao seu lado. Queria alguém que realmente gostasse de viver em sua cabana na floresta como sua esposa, e não apenas que se deleitasse com seu status ou riqueza. E Mio faria isso. Ele não tinha intenção de deixá-la ir. Algo mais no relatório também havia chamado sua atenção. O nome de solteira da mãe de Mio era Uzuba. Famílias com o dom, como Saimori e os Kudou, serviam há muito tempo como vassalos do imperador. Seus poderes eram indispensáveis para combater os grotesqueries, que eram invisíveis para as pessoas comuns. Como suas habilidades especiais também eram extremamente valiosas em batalhas contra humanos, eles sempre desempenharam um papel significativo na supressão de revoltas e na manutenção da paz dentro do Império. O dom se manifestava de muitas formas diferentes. Podia ser o poder da telecinese, conjurar fogo, manipular o vento ou a água, teletransportar-se, andar no ar ou enxergar através de obstáculos, entre muitos outros. Também não era incomum que uma pessoa com o dom possuísse múltiplos poderes. O dom da família Uzuba, no entanto, pertencia a uma categoria própria, sendo muito mais incomum e muito mais perigoso em seu funcionamento. Seus poderes permitiam que eles manipulassem as mentes de outras pessoas. Eles podiam alterar memórias, invadir sonhos, ler pensamentos, e esses eram os menos ameaçadores de seus talentos. Entre os mais aterrorizantes estavam o poder de privar uma pessoa de sua vontade e transformá-la em um fantoche, e a capacidade de levar uma pessoa à loucura com ilusões. Cientes do perigo que seu dom representava, os Uzuba perceberam que ele poderia até mesmo representar uma ameaça à segurança nacional. Por esse motivo, levavam vidas secretas, tomando todas as medidas necessárias para evitar chamar atenção para si mesmos. Viviam de acordo com regras restritivas exclusivas de sua linhagem, guardavam segredos de família e evitavam casamentos com outras famílias de dotados, para que seu dom permanecesse confinado à sua linhagem sanguínea. Imperadores do passado. Chegavam até a mandar assassiná-los ocasionalmente, em vez de arriscar que seus poderes fossem usados para fins malignos. Com toda essa história em mente, era bizarro que Sumiuzuba tivesse se casado com a família Saimori. Kyoka tinha um mau pressentimento sobre as circunstâncias que levaram à união. Soltou um suspiro. Casar-se com Mio não seria em desvantagem. Longe disso, seria do seu interesse. No entanto, a misteriosa linhagem familiar dela o intrigava. Mesmo com sua influência, Kyoka não conseguirá encontrar nenhuma maneira de localizar ou contatar os Uzuba. Seus informantes não haviam descoberto nada. Eles são realmente esquivos. Ele folheou as páginas do relatório, muitas de suas perguntas ainda sem resposta. Kyoka estava tão absorta em seus pensamentos que perdeu a noção do tempo. Só quando o sol começou a se pôr é que se preparou para ir embora. Fez o check-in com o pessoal do turno da noite e saiu da estação. Pensando bem, ele vinha saindo muito mais cedo ultimamente do que antes. No passado, não era incomum passar a noite no escritório e raramente chegava em casa com o sol ainda acima do horizonte. Tudo mudou com a chegada de Mio. Vê-la na entrada quando chegava em casa o tranquilizava estranhamente, e ele gostava de sair do trabalho a tempo de jantar com ela. Não estou agindo como eu mesmo. Desde o passeio na cidade, suas emoções estavam se tornando cada vez mais incontroláveis. Apreensivo, ponderou se a previsão de Keiko na casa de Suzushima já estava se tornando realidade. Era muito fácil para ele se imaginar mimando Mio com presentes, buscando para sempre aquela sensação calorosa no peito. Até conhecê-la, Kyoka não tinha tido boas experiências com mulheres. Mesmo quando era apenas um menino, muitas garotas o assediaram agressivamente, o que só o afastou ainda mais. Sua mãe tinha sido herança até perdê-lo. Como ela reagiu quando a única coisa que lhe restava para se lembrar da mãe lhe foi arrancada? Sua madrasta e meia-irmã a maltrataram enquanto seu pai fingia não ver, e os criados também não lhe estenderam a mão. Mio estava completamente sozinha. Isso explicava por que ela se ofereceu para cozinhar, lavar roupa e limpar na casa de Kyoka. Essa filha da família Saimori não havia sido criada como tal.
Em vez disso, sua família a considerava uma serva insignificante que podiam explorar como bem entendessem. Ela era alvo de sua ira por toda a vida, com seu temperamento tempestuoso e sua obsessão repugnante em ostentar a riqueza da família. Como universitário, Kyoka cedeu à pressão dos colegas e tentou namorar algumas garotas, apenas para acabar detestando ainda mais a companhia feminina. No fim das contas, ele se irritou com as vozes insistentes das empregadas da família, além do cheiro forte da quantidade excessiva de pó facial que elas usavam. Tendo amadurecido desde então, ele não achava mais a polidez superficial tão irritante. Mas ainda preferia não se associar a mulheres fora de seu círculo de amizades de longa data, como Yuri e Keiko. Embora tivesse se esforçado para evitar atrair a atenção feminina, isso se provou praticamente impossível enquanto morava na mansão da família. Sua família empregava muitas empregadas, então ele não tinha sossego algum diante dos olhares amorosos delas. Foi por isso que ele se mudou para sua pequena casa na floresta. Se alguém lhe tivesse dito alguns anos antes que ele estaria feliz da vida com uma jovem ali, ele teria rido da pessoa por fazer uma sugestão tão insana. Kyoka sorriu com esse pensamento antes de parar abruptamente, percebendo uma presença ameaçadora. Algo está me seguindo. Ele sentiu inúmeros pares de olhos o encarando. Apesar da ausência de passos audíveis ou mesmo respiração, algo definitivamente estava ali. Fosse o que fosse, não era humano. Quem é esse idiota tentando me espionar? Um usuário de dádiva deve ter enviado essa entidade estranha atrás dele, mas quem seria tão insensato a ponto de fazer isso com Kyoka Kudou? Ou talvez não fossem estúpidos, mas sim tão confiantes em seu poder que não temiam as possíveis consequências. Kyoka ainda não havia saído da base. Não havia mais ninguém por perto. Os oficiais de guarda no portão não possuíam visão espiritual, e a base não tinha uma barreira protetora, então entidades não humanas podiam entrar facilmente. Essas falhas eram totalmente intencionais. Transformaram a base em uma armadilha onde os dotados podiam se livrar das aberrações grotescas longe dos olhos do público. Você se deu a todo esse trabalho à toa. Movendo levemente as pontas dos dedos, Kyoka arrastou a criatura para fora das sombras. Numerosos pedaços de papel do tamanho da palma da mão flutuavam no ar em uma forma vagamente semelhante a um pássaro, vagamente humana. Ele havia prendido a criatura com seu poder, congelando-a no lugar. Infelizmente, parecia que quem a havia enviado a usará apenas como olhos. A criatura não tinha capacidade de falar, então Kyoka não seria capaz de descobrir quem a enviará. Chega dessa bobagem. Ao se afastar indiferentemente, a criatura explodiu em chamas azuis inescapáveis antes de se consumir em nada. Kyoka foi aclamado como o melhor usuário de dons de sua geração, devido à sua habilidade de ativar múltiplos poderes simultaneamente sem qualquer dificuldade. Isso não valia o meu tempo. Ainda assim, ele se perguntou quem estava por trás disso e sentiu uma breve sensação de inquietação no fundo da mente. Ele entrou no carro e dirigiu